Eu integro uma das correntes do Partido dos Trabalhadores, na verdade um movimento composto por várias correntes locais e regionais, que se chama Mensagem ao Partido. Mensagem ao Partido vem disputando os rumos do PT, definindo algumas questões importantes para o futuro do partido, e também processa uma discussão sobre o esgotamento da coalizão política atual, que dá sustentação ao governo da presidenta Dilma, não como uma questão contingente relacionada com o governo atual, mas relacionada com aquilo que se pretende possa ser o futuro das formações de esquerda no Brasil. Quando eu falo de formações de esquerda, eu falo de partidos de esquerda, de setores de partidos, de intelectuais sem partido, dirigentes de movimentos, que têm uma análise comum, que entendem que no próximo ciclo, provavelmente isso aí posterior a 16, vai ocorrer uma reconfiguração do sistema de alianças aqui no Brasil. Há uma tendência visível, né, nesse campo que eu integro, a analisar que o sistema de coalizão atual, até em função do nosso sistema político, ele está esgotado. Ele está num tal nível de esgotamento que está tendo hoje, na verdade, uma função mais conservadora, né, para não dizer reacionária em determinados aspectos, propriamente a sustentação de um projeto de desenvolvimento soberano, autônomo, democrático, progressista do Brasil, que caracterizou os dois governos do presidente Lula e, em parte, o primeiro governo da presidenta Dilma. Esse esgotamento não é analisado, né, de uma maneira uniforme por todas as pessoas que compõem esse movimento, mas se parte, né, se chega a uma conclusão comum que alguma coisa tem que se elaborar no campo da esquerda de maneira plural, não de maneira fechada nos partidos, de maneira aberta à academia, às lideranças dos movimentos sociais, à intelectualidade de esquerda, para conceber para o futuro uma nova frente política. A metáfora que alguns de nós fazemos a essa nova frente política diz o seguinte: uma frente política que vai do Bresser ao Jean Willis, né, passando por um arco de lideranças, de pessoas, de intelectuais, de dirigentes, né, que compreendem essa necessidade e já querem se armar para o futuro, independentemente do tipo de crise que cada um desses partidos e debates que esses partidos estão fazendo, e que vão continuar fazendo, né, e que devem fazer. O Partido Comunista do Brasil tirou, no seu último congresso, a defesa de uma frente ampla. Se você vai ler o que é aquela frente, na verdade, é a defesa de uma frente democrática, popular e progressista. Né? É um grupo dissidente do PSB que tem trabalhado muito fortemente no Rio de Janeiro, defendendo o que eles chamam de uma frente nacional popular. Já saíram diversos manifestos e diversas reuniões e debates entre economistas, cientistas sociais, militantes de partido, defendendo uma nova concepção de frente para o futuro. Mas as pessoas perguntam: tem reflexo eleitoral em 16? Pode ter e pode não ter. Lá no Rio Grande do Sul, certamente terá. Lá já há uma amarração política muito primitiva no eixo de relação entre o PCdoB e o PT para uma candidatura de um candidato comum desses partidos, seja do PCdoB, seja do PT. Mas provavelmente hoje se fala no nome do PT da Maria do Rosário e do PCdoB da Manuela. Essa é uma questão que vai ser negociada. No Rio de Janeiro existe uma situação atípica. Apenas para dar mais um exemplo. É um lugar onde o Partido dos Trabalhadores está totalmente submetido a uma aliança política com o PMDB. E o PMDB, como nós sabemos, no Rio de Janeiro tem
na sua figura mais proeminente, o deputado Eduardo Cunha, né, que ao mesmo tempo integra a base do governo e é o principal líder oposicionista e golpista do país, né, que no momento que for necessário vai articular uma saída golpista paraguaia contra Dilma, até para tentar se defender de algumas dezenas de processos que ele tem. Né. No Rio de Janeiro existe uma conversa muito séria entre os dissidentes do PSB, os companheiros e companheiras do PCdoB, companheiros e companheiras do PT, particularmente da corrente que eu integro, setores da intelectualidade sem partido, da Universidade Federal, da Universidade Estadual, dirigentes de movimentos sociais que estão discutindo o seguinte: o que vai ocorrer no Rio de Janeiro se o PT aceitar serviço da chapa do PMDB? O PMDB está colocando em dúvida, não sabe se aceita o PT. E o PT, a maioria do PT no Rio está na expectativa de ser convidado para participar da chapa do PMDB. É uma vergonha política maranhense essa, no Rio de Janeiro, nas circunstâncias que nós vivemos. Então, lá no Rio de Janeiro tem uma gama de intelectuais, quadros técnicos, políticos, engenheiros, advogados, professores, setores de partido discutindo. Será que nós vamos embarcar numa aliança com o PMDB ou não? Lá, essa nova concepção de frente pode ter efeito. Provavelmente tem. Se depender de mim, vai ter efeito. Eu estou, parte do meu mês, eu fico 10 dias no Rio de Janeiro, eu estou cumprindo a residência agora, até porque eu acho que o Rio de Janeiro tem uma dimensão simbólica extremamente importante para a formação de uma futura frente daqui para diante, em função dessas condições especiais que vive a esquerda no Rio. E se nós vamos analisar hoje, lá está sendo preparado um manifesto também em defesa da frente, né? Nós sustentamos que o nosso dever hoje é estimular todos os movimentos frentistas para o futuro que querem se prevenir de uma consolidação da hegemonia do centro-direita sobre a esquerda, como ocorre no Rio de Janeiro e como ocorre no governo federal, atualmente. O governo federal hoje está entregue à direção política do PMDB. Pode-se dizer que é uma contingência que a presidenta tem que suportar, que pode ser verdade, dependendo do tipo de análise que você faça. Agora, não é crível que nós tenhamos que aceitar isso no futuro também. Então, por isso, a defesa dessa discussão aprofundada de uma nova concepção de frente para o futuro, que tenha uma questão, uma visibilidade programática clara em direção à esquerda, que tenha como concepção a não submissão de uma estabilidade governamental do futuro, baseada no fisiologismo e no sistema político atual que impele o clientelismo e a submissão política a lideranças oligárquicas regionais, e que retome e requalifique, inclusive, o projeto da esquerda até agora, porque há também um esgotamento daquilo que a gente chama, pelo menos no nosso meio, chamamos de ciclo nulo desenvolvimentista. Se esgotou não é porque deu errado, se esgotou porque foi realizado, até porque deu certo, inclusive, do ponto de vista de reorganização da estrutura de classe da sociedade brasileira. Aliás, vou dizer assim, que para mim, meu querido amigo e companheiro, que compartilha comigo das ideias, tem um livro sobre isso. Um livro muito bom sobre isso, sobre análise. Então, o Fórum 21 é um grande fórum de debates. Eu acho que tem que continuar assim, viu? Na minha opinião, olha, tem que ser o fórum de debates que está sendo promovido pela Perta Maior, uma grande articulação política, para aprofundar esses debates temáticos que você está colocando e aprofundar também os debates sobre a questão da frente no futuro. Eu, como integrante do Partido dos Trabalhadores, da sua direção nacional, eu espero que o PT se recupere desta tragédia política. Eu digo tragédia política porque o PT não tem nenhuma influência no governo federal. Todo mundo sabe disso. Não adianta querer encobrir o céu com a peneira. Não tem influência, tem pouquíssima influência. E
nós esperamos que nós possamos recuperar o PT para o futuro. Agora, não será recuperado o PT para o futuro no âmbito desta composição frentista de coalizão que está aí. Não será, na nossa opinião. Né? E achamos também, né, essas pessoas que compartilham desse debate, que é muito importante que se pense num grande movimento da sociedade, né, para a reeleição do Haddad aqui em São Paulo. Independentemente de diferenças que você tenha, de divergências que você tem com o seu governo, de limitações que o governo tem enfrentado. Né? Porque eu dizia para o meu querido Haddad até há poucas horas agora, é importante até se perderes a maneira com que perde. Né? Uma derrota não é a mesma derrota, certo? Pode ser uma derrota lamentável, pode ser uma derrota que gere uma semeadura. Né? Mas todas as informações que a gente está colhendo também é que há a possibilidade de fazer um grande debate de alavancar uma candidatura que tem uma força importante da sociedade civil sobre os partidos. Né? Aliás, eu acho que é muito importante que se diga que os partidos vão se reciclar dentro desse sistema político se tiver movimento de fora para dentro. A dialética interna de criatividade e de produção teórica e política interna, né, pelo menos no meu partido, é muito frágil, muito pequena, muito limitada, com uma série de circunstâncias. Né? Então, isso não me tira da relação com o meu partido, eu vou continuar trabalhando, né, para refundá-lo, como a gente dizia alguns anos atrás, né? Mas eu acho que esta aposta numa nova relação da formação de um bloco social e político da esquerda, né, um bloco plural, né, que tem a capacidade de agregar em torno de meia dúzia de eixos, alavancar um novo programa, uma nova visão de governo, uma nova visão frentista, é fundamental para o futuro do país e para o futuro da esquerda em particular. Então é isso que eu queria contribuir e comunicar. Obrigado.